Deadpool tem sim um dos melhores fatores de cura da Marvel. Fator de cura esse que é compartilhado com o Wolverine. Galera, esse mercenário falastrão, ele seria um cara imortal se não existisse uma arma em específico capaz de eliminar ele definitivamente. O Wade Wilson tem que ter essa arma. Galera, se eu falar pra vocês aqui que ele tem que temer e tem muitos motivos pra poder temer. Porque independente de quem tiver em posse dessa arma, se for usada contra o Deadpool, ele sim pode deixar de existir. E cara, o Wade Wilson reze para não encontrar essa arma definitivamente, porque seria o seu maior pesadelo. Então vamos dar um pulinho nesse universo incrível pra gente entender por que o nosso mercenário falastrão mais querido da Marvel pode sim deixar de existir se encontrar essa arma em mãos erradas. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área. Galera, Deadpool realmente é o cara mais insano que a gente conhece da Marvel. Se tratando de porradaria, habilidade e de um fator de cura extremamente poderoso, o Deadpool se destaca. E a gente sabe que ele compartilha do mesmo fator de cura com o nosso querido Logan. Wolverine e Deadpool não apenas compartilham o mesmo filme em breve, que será lançado aí no cinema, como também com o fator de cura mais poderoso do universo da Marvel. Então esses dois compartilham do mesmo fator de cura, ok? A regeneração do mercenário falastrão muitas vezes foi caracterizada até superior, o tornando praticamente imortal. Então muitas vezes o fator de cura do Deadpool foi equiparado ao do próprio Wolverine, classificando esse fator de cura como até mesmo superior, ao do próprio Wolverine. Com tudo isso, existe uma arma que o Wade Wilson ainda precisa temer, apesar do seu upgrade e desse fator de cura insano. Essa arma ele tem que temer e vocês vão entender por quê. Vale destacar que várias armas capazes de matar Deadpool foram introduzidas anteriormente pela Marvel, ok? Contudo, somente a famosa lâmina Muramasa é capaz de matar o Wade Wilson permanentemente. Exatamente, galera, isso que vocês ouviram, Muramasa. Essa é a espada lendária. E vocês vão entender por que ela é tão bereze e tão casca grossa. Aonde o Wade Wilson, quando vê ela, ele tem que sair correndo como o diabo corre da cruz. Então vamos lá, em uma prévia aqui de Deadpool 3, que chegará nas bancas gringas nessa semana, ou se eu não me engano já tem lançado. A trama aborda justamente a arma capaz de fato ceifar a vida do próprio Deadpool. A arma essa que a gente já conhece como lâmina Muramasa. Então essa HQ vai voltar especificamente voltada à história para a criação dessa arma, o porquê da sua existência e quem criou. E por que o Deadpool realmente tem que temer essa arma. Então essa HQ vai abordar justamente esse assunto. E vai ser uma história bem bacana, ok, galera? A Muramasa Blade, ou Lâmina Muramasa, entrou pela primeira vez na HQ Wolverine volume 3, número 40. Que explica ali exatamente como surgiu essa proeza. E essa revista ela foi lançada em março de 2006. Então ali a gente tomou conhecimento da existência dessa arma super casca grossa. Inicialmente havia duas lâminas, ambas criadas por um espadachim imortal chamado Muramasa. Esse espadachim foi o responsável por criar essa espada super poderosa, galera. Por que poderosa, Dom? Vocês vão entender por que ela é tão casca grossa. Elas são capazes de conceder ao usuário proezas místicas ao custo de corromper sua mente. Exatamente, quem tem o poder de manusear essa espada, é claro que vai ter um upgrade de força, vai ter sim, as suas habilidades melhoradas, porém a um custo. Ele será corrompido. Se ele tem um coração puro, ele passará a ser uma pessoa má. Se ele é uma pessoa má, ele vai passar a ser uma pessoa pior ainda. Porque a Muramasa ela corrompe o seu usuário, em troca dessas proezas místicas.
A segunda lâmina pertence ao próprio Wolverine por um tempo e foi infundida com sua alma e sangue, retardando, ok, o fator de cura de qualquer pessoa no processo. Então, ou seja, o Wolverine, estando em posse dessa arma, ele vai ter um upgrade de força, assim como eu mencionei. Mas o seu fator de cura perderá toda aquela potência, vai perder todo aquele potencial, né, que ele tem quando ele não está em posse da Muramasa. Então quem tem posse da Muramasa fica ali vulnerável, né? Ele acaba ficando, digamos assim, um pouco frágil. Então, ou seja, se ele for atingido, se ele tiver um ferimento, aquele ferimento ali vai causar dano. Vai porque a Muramasa é como se ela sugasse as suas energias. No caso do Deadpool, sugaria o seu fator de cura, o tornando ele enfraquecido. Então espero que vocês consigam ter entendido essa explicação. Então uma das lâminas Muramasa está em posse do Wolverine. Sendo assim, o sistema regenerativo de Deadpool seria enfraquecido, assim como eu acabei de falar, pela lâmina, né, tão facilmente quanto a do próprio Logan. E o Deadpool, a gente sabe que o seu fator de cura é incrivelmente insano. A gente já teve muitos exemplos de como ele já se curou. Galera, ele já perdeu membros, ele já foi, né, aberto, já foi cortado ao meio. Galera, é um fator de cura imensamente incrível. Chega a ser até duvidoso, né, o fato dele ser tão mais, digamos assim, mais badass do que o do próprio Wolverine. É claro que para surgir o Deadpool precisou ali, né, da ajuda do DNA do próprio Logan, mas DNA esse que não foi simplesmente aplicado no Wade Wilson. Esse DNA ele teve uma alteração. Né? Ele teve uma alteração genética. Então por isso o fator de cura do Deadpool ele teve um upgrade melhor do que o do Wolverine. Então mesmo que o Wolverine seja o anfitrião no caso de fator de cura, ainda assim o Wade Wilson ele tem um fator de cura muito mais rápido devido a essa alteração genética, ok? Então a gente vai trazer mais um detalhezinho aqui para você. Em Deadpool 3, a prévia mostra, né, um personagem novo, o Death Grit, um novo vilão completamente fascinado pelo próprio Deadpool, principalmente pela sua imortalidade. Esse novo vilão, o Death Grip, ele é fascinado pelo Deadpool. Por quê? Pela sua imortalidade, pelo seu jeito de ser, sabe? Pelo seu jeito escancarado. Então, esse vilão realmente ele está em posse da Muramasa. Tá? Então o Deadpool que se cuide, porque essa história dessa HQ realmente vai valer muito a pena a gente ler e aí acompanhar essa trajetória que será incrível. Galera, e a gente não pode deixar passar batida aqui, né? Os dois realmente têm os melhores fatores de cura, ok? Se tratando do Deadpool e do próprio Wolverine, no quesito fator de cura não tem o que dizer, mas sim, existe uma diferença mínima, tá? Mínima aí, independente de quem é que seja. Por quê? O fator de cura do Deadpool, ele foi alterado geneticamente. E o fator de cura do Wolverine é um fator de cura anfitrião, é aquele fator de cura raiz, tá? Então, a gente sabe que na medida que o Wolverine vai envelhecendo, o seu fator de cura também vai tendo um desempenho mais baixo. O seu desempenho também vai caindo, ok? Afinal de contas, o Wolverine tem mais de 300 anos, galera. Tá beirando aí aos 400. Porra! Tudo isso? Então, ele não é um cara de 40 anos. O Wolverine é antigo, tá? Em compensação, a gente tem o Wade Wilson, né? O nosso Deadpool. Então o que acontece? Ele teve esse upgrade, tá? Ele se tornou o que é. Ele é um cara quase imortal. Porém, a sua insanidade mental não é mais a mesma. Ele já era um cara louco, como era um ser humano comum, quando era um ser humano comum. E depois que ele teve, né, toda essa alteração, quando ele passou a ganhar, a ter poderes, regeneração, super habilidade, ele ficou mais louco do que o normal, ok? Mas é claro que a gente, né, não pode também deixar passar despercebido que existe, né, essa arma. Arma essa que até então ela ainda não tem, digamos assim, uma presença significativa. Mas depois dessa HQ ela vai se tornar tão importante
porque ela retrata basicamente como se fosse um ponto fraco do Deadpool. É como se fosse a criptonita do Superman. Então o Deadpool tem que correr dessa Muramasa, como eu falei, como o diabo corre da cruz. Porque independente de quem tiver em posse dessa arma, pode sim dar fim ao nosso mercenário falastrão, definitivamente. Então Deadpool, você que se cuide, porque a Muramasa não é qualquer espada. Ela é simplesmente a foice, né? A foice da morte, capaz de ceifar o nosso querido Deadpool. E vocês já tinham conhecimento da espada Muramasa? Vocês sabiam que uma delas está em posse do Wolverine? Vocês sabiam do upgrade que ela tinha, dos poderes místicos, do que ela poderia fazer, de que ela poderia corromper o seu usuário? Então comentem aí que a gente vai adorar saber, pra gente poder debater essas aventuras e esses descobrimentos insanos. Falar de HQ, falar de nerdice é o nosso trabalho e a gente gosta demais, galera. Se você curtiu esse vídeo, não saia do vídeo sem se inscrever, compartilhe e venha fazer parte da nossa equipe que está crescendo graças a vocês. De verdade, humildemente humilde, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!